Já aconteceu com você de ir numa livraria ou mesmo num restaurante e ter tanta opção que você não sabe o que escolher? Pois é, o chamado paradoxo da escolha. E isso está acontecendo no nosso mercado financeiro, nos ativos de renda fixa. E eu vou explicar melhor o que está travando a escolha dos grandes gestores de investimento nesse episódio do podcast Ligando os Pontos. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligando os Pontos, que vai ao ar todas as quintas-feiras, na home do Portal Terra, no YouTube do Monitor do Mercado. Eu sou Marcos de Vasconcelos, sou o CEO do Monitor e toda quinta-feira eu trago aqui alguma reflexão, algum ponto, alguma questão para melhorar o seu entendimento sobre o dinheiro, para melhorar a sua tomada de decisão sobre a sua vida financeira. Se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento de se inscrever aqui embaixo do vídeo e deixa o like no vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e para conseguir ajudar mais gente com o conhecimento que a gente traz toda semana aqui no nosso canal. E se esses vídeos têm te ajudado, por favor, não esquece de compartilhá-los com outras pessoas e de deixar seu comentário aqui embaixo para a gente entender como que a gente pode te ajudar ainda mais. Esse termo paradoxo da escolha, ele foi cunhado pelo psicólogo Barry Schwartz e ele justamente mostra, pela pesquisa dele, como o excesso de opções muitas vezes deixa o consumidor travado, sem conseguir tomar uma decisão e necessariamente insatisfeito com qualquer opção que ele tome. Porque escolher, no fim das contas, é perder, né? Quando você escolhe um, você perde todas as outras opções. Isso acaba atrapalhando o comportamento do consumidor, né? Ele deixa de consumir ou ele fica insatisfeito com a opção que ele teve. E a gente está vendo uma coisa parecida no mundo da renda fixa, dos títulos de renda fixa, que são os títulos de dívida das empresas, né? Os CRAs, os CRIs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio ou da área imobiliária, e as debêntures, que são os títulos de dívida das empresas. Mas o que está acontecendo? As empresas nunca emitiram tantos títulos de renda fixa quanto esse ano. A gente está no topo da história em relação à emissão de títulos. Ou seja, chegou no mercado uma enxurrada de títulos de renda fixa, que são esses exemplos que eu falei atrás, e que no terceiro trimestre agora de 2024, a gente já ultrapassou tudo o que foi emitido no ano passado. Em números, as empresas brasileiras já captaram 480 bilhões de reais esse ano, só com esse tipo de título. E o levantamento foi feito pela Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. É um órgão que acaba conseguindo todos esses dados e tem sempre uns relatórios bem interessantes que a gente costuma acompanhar da Ambima. E aí, explicando especificamente das debêntures, que são os títulos das empresas, né? As empresas emitem título de dívida e você compra ali com a perspectiva da empresa te pagar com uma correção de IPCA, né? Inflação mais alguma taxa, ou CDI mais alguma taxa, ia te pagar lá na frente. É um empréstimo, né? Um título de dívida nada mais é do que um empréstimo. E só em debenture, as empresas já captaram 236 bilhões nesse ano, 33% a mais do que no ano passado, isso ainda faltando um trimestre para acabar o ano. E essa enxurrada de opções no mercado se deve principalmente porque o dinheiro está caro para caramba, né? A taxa de juros lá em cima deixa o dinheiro dos bancos muito caro para as empresas conseguirem pegar empréstimo para ampliar seus negócios ou para alavancar seus negócios. E ao mesmo tempo que essa oferta aumentou para caramba, a demanda aumentou ainda mais. Ou seja, os investidores querem esse tipo de papel. Por quê? Porque o mercado está andando de lado. Os juros altos são ruins para as empresas conseguirem se alavancar, conseguirem se ampliar, e os juros altos são ruins também para o mercado de ações, já que as empresas têm mais dificuldade de crescimento. Então, o investidor que estava procurando opções, boas opções de papel aqui no Brasil, ele acabou migrando muito para a renda fixa porque ela está pagando bem. São ativos de empresas que estão pagando mais do que comprar ações dessas empresas no mercado, por exemplo. Só que como a oferta está muito alta, mas a demanda está ainda maior, está tendo um desequilíbrio entre oferta e demanda, oferta e procura. E o mercado ele se faz nesse tipo de desequilíbrio. O mercado financeiro inteiro ele é estruturado
em relação ao desequilíbrio oferta e demanda. É assim que os preços sobem, quando tem muita demanda e pouca oferta. E é assim que os preços caem, quando tem muita oferta e pouca demanda. Nesse caso, a gente tem muita oferta, mas tem muito mais demanda. Então, com isso, os preços acabaram ficando menos atraentes, já que todo mundo quer um pedaço, né? Todo investidor quer comprar uma debênture, essa debênture não precisa pagar um prêmio tão alto quanto ela poderia ter pagado se tivesse menos busca, menos demanda, porque todo mundo vai querer, então diminui-se o prêmio. Então, em vez de IPCA mais 8, né, a inflação mais 8%, a empresa vai lá e faz a oferta de IPCA mais 6%. Então, o papel não fica mais tão atraente e acaba travando o quê? A tomada de decisão dos grandes investidores, dos grandes gestores de fundos. E aí que está aquela trava que a gente falou no começo, né? Aquela trava que existe a explicação psicológica, que é o paradoxo da escolha. Nesse caso, essa trava está chegando, esse paradoxo está chegando nos gestores dos grandes fundos de investimento. Nas últimas semanas eu falei com alguns gestores de fundos de investimento que têm fundos que aplicam em renda fixa e eles me falaram que está muito difícil escolher e comprar papéis interessantes para os seus fundos. Muitos têm optado por deixar dinheiro em caixa nesse momento. Teve uma baita oferta de papéis, só que agora as taxas estão baixando, já que todo mundo está querendo esses papéis, e os prêmios estão ficando mais baixos. E os gestores estão optando muitas vezes por deixar o dinheiro parado no caixa até chegar a uma boa oferta e eles entrarem com força. Porque além da dificuldade de achar boas taxas, já que a oferta está menor do que a demanda, também a qualidade dos emissores é que está ficando problemática. Quando tem menos oferta, as ofertas costumam partir de alguns emissores, né, de algumas empresas, de alguns grupos e que são mais conhecidos no mercado. Mas a gente teve recentemente alguns problemas graves de crédito no Brasil e que acabaram deixando uma insegurança, botando uma pulga atrás da orelha dos investidores. Pensa comigo, teve a AgroGalaxy, que pediu recuperação judicial há pouquíssimo tempo atrás e que é uma gigante que estava com vários CRAs, né, que são esses certificados do agronegócio, esses títulos de renda fixa. Ela estava com vários deles nas mãos de fundos de investimento, os FIAGROS. Então, vários FIAGROS geraram muita insegurança para os seus investidores porque tinham crash da AgroGalaxy. Na semana passada, a gente noticiou lá no Monitor do Mercado também o pedido de recuperação judicial da Green Farming. E, justamente, o maior credor que a empresa apontou nas suas dívidas lá de 300 milhões de reais, o maior credor é a securitizadora que fez a emissão dos CRAs da Green Farming recentemente. Então tá começando a explodir um monte de coisinha que está deixando a pulga atrás da orelha. Você não pode mais comprar um papel pela taxa, por exemplo. Não dá mais para achar que por ter uma emissão, por ter uma securitizadora, ele está um bom papel. Você precisa conhecer mais o emissor, conhecer melhor quem é aquela empresa e ir a fundo no que a empresa quer fazer com aquele papel. A gente teve, além da questão do agro, dessas duas empresas do agro, teve aquela fraude da Americanas, criminosa, teve o calote da Light, teve a Oi, que entrou em 2 recuperações judiciais, né? Ela saiu de uma recuperação judicial e meses depois pediu de novo recuperação judicial. Então a segurança, a confiança do investidor começou a cair. É lógico que risco e retorno é o que a gente tem que estar olhando sempre, né? Eles ficam em lados opostos da gangorra. Se tem muito risco, pode ter mais retorno, mas o risco é muito grande. Se tem pouco risco, o retorno provavelmente vai ser mais baixo, apesar de mais garantido. Mas tem que pesar muito bem isso na hora de tomar as suas decisões, também em relação à renda fixa. Antigamente a gente achava, né, que renda fixa era um negócio garantido e tal. Não, ela tem os riscos e ela varia tal qual a renda variável, tal qual a compra de ações. A gente precisa entender o mecanismo e o que você está fazendo com o seu dinheiro. Os gestores agora estão optando pelo retorno e não pelo risco, ou seja, por tomar pouco risco nesse momento e escolher muito bem os papéis. Se você está investindo olhando só nos números, eu diria para tomar cuidado. Esses números não necessariamente são tão garantidos quanto já foram em outra época e a renda fixa está ficando bem variável com esse aumento das ofertas, né? A gente está vendo a prateleira cheia de oferta, mas é bom saber peneirar melhor. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo do nosso Ligando os Pontos. Se você ainda não se inscreveu no canal,
esse é o momento. Deixa o joinha aqui também e aproveita para compartilhar com mais gente, para a gente conseguir levar essa discussão, os nossos pontos de vista, para mais gente e ajudar quem precisa de ajuda para tomar a decisão sobre o próprio dinheiro.